sus pámpanos limpios que llevamos, muchos frutos para nuestros padres. Melquisedec, él nos engendró antes de la fundación, y fue mamá que nos dio a luz en la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth. Somos la superraza, los resucitados transformados, que vivimos en el orden de Melquisedec, gracias a mamá Lisbeth, que nos enseñó el nombre de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth, Melquisedec Lisbeth. Por Melquisedec y por Lisbeth, por Melquisedec y por Cristo Lisbeth, por papá y por mamá. ¡Amén! ¡Aleluia! A aula para hoje é Provas de que a Bíblia foi alterada, parte 1 e 2. Abençoada raça superior de Melquisedec Lisbeth. Hoje, Cristo nos mostra que nem tudo o que está escrito na Bíblia é exatamente como aconteceu naqueles dias. Pois os homens maus quiseram esconder a verdade de Deus. Por isso as pessoas estão confusas. Mas para isso Cristo Lisbeth está presente, o anjo do livrinho, para revelar e aclarar toda a verdade que esteve escondida. Comecemos olhando algumas discordâncias na sepultura de Jesus. Se sabe que depois que ela morreu, um rico chamado José de Arimateia foi até Pôncio Pilatos para que entregassem a ele o corpo para poder enterrá-lo. Diz em Mateus 27 que José de Arimateia colocou o corpo em uma tumba nova, sua própria tumba. Logo fez rodar uma grande pedra para tapar a entrada e se foi. Mas depois que os judeus se inteiraram que ele tinha o corpo, veja o que aconteceu quando foram diante de Pôncio Pilatos. Disseram: Senhor, recordamos o que disse uma vez essa mentirosa, quando ainda estava com vida. Depois de 3 dias, ressuscitarei dos mortos. Eles não entenderam o que profetizou o salmista, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eles pensaram que literalmente, em 3 dias ela ia ressuscitar. E por estar na letra, pensando como homens terrenais, e por não entender as coisas de Deus que são espirituais, não entenderam que Cristo não ia ressuscitar naquele tempo, porque sua morte e ressurreição não seria uma física, mas espiritual. Muitas coisas postas na Bíblia foram adicionadas à conveniência de homens maus para enganar e confundir ao leitor. Tudo isso foi obra do inimigo que está nas mentes dos homens. Por isso o Messias, que viria neste tempo, tinha que aclarar todas as coisas. Sigamos nos versículos onde Cristo diz aos discípulos que vai morrer. Então Pedro, levando-a à parte, começou a repreendê-la por dizer semelhantes coisas. Deus nos livre, Senhor, disse. Isso jamais te acontecerá. Viram como ela diz a Pedro que ele representa uma armadilha perigosa para ela? Que vê as coisas somente desde o ponto de vista humano? Quando ela se referia a uma morte espiritual e por isso segue dizendo: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se algum de vocês quer ser meu seguidor, tem que abandonar sua maneira egoísta de viver, tomar sua cruz e seguir-me. Se trata de apegar-se à vida, a perderá, mas se entrega a sua vida, por minha causa, a salvará. Pois o Filho do Homem virá, com seus anjos, na glória do Pai, e julgará a cada pessoa de acordo com suas ações. Ela falava profeticamente, porque todos os que estiveram naquele tempo morreram, e não chegaram a ver minha manifestação hoje como Filho do Homem, chegaram em meu reino.
com meus anjos em glória do pai Melquisedeque. Estou aqui como a rainha e com meus anjos, que são reis e sacerdotes, que reinam sobre a morte. Hoje quero compartilhar com vocês um escrito que nos enviou seu irmão Héctor Fonseca, de Honduras. Um dos criminosos, aí pendurados, começou a insultá-lo. Não és tu, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu. Nem tem sequer temor a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. No nosso caso, o castigo é justo, pois sofremos o que merecemos por nossos delitos. Este, porém, não fez nada de mal. Depois disse: Jesus, lembre-se de mim quando venhas em teu reino. Te garanto que hoje estarás comigo no paraíso, lhe respondeu Jesus. Como os sábios de Deus, sabemos que não há vida depois da morte, já que Deus é Deus de vivos e não de mortos. A vida eterna se aplica aos que estamos com vida, não aos que já foram sepultados. Não é como nos fizeram acreditar no caso desse ladrão, aonde de maneira espontânea foi salvo e se foi ao paraíso, insinuando que existe vida depois da morte. Isso é uma grande mentira. Segundo os escribas, Cristo Maria expressou ao ladrão: te garanto que hoje estarás comigo no paraíso. Mas baseados no Evangelho Eterno, hoje podemos afirmar com autoridade e base bíblica que o paraíso, ou o reino de Deus, não são lugares fora do corpo, lá bem longe ou em outra dimensão desconhecida, senão que está na mente do crente nos últimos tempos. Já que vivemos o eterno presente, está na mente dos filhos que hoje foram iluminados com o Evangelho, que são os manjares suculentos que prega Cristo Lisbete. Não era para aquele tempo. Ainda mais, a fé sem obra é morta, e o corpo sem espírito está morto. Esse ladrão não tinha nem boas obras, nem o Espírito de Deus, Melquisedeque Lisbete, já que uma vez morta Jesus Maria, a mente de Cristo desapareceu da terra. Mas esse ladrão na cruz herdou o reino de Deus? Vejamos primeiramente esse reino. Lhes foi tirado a essa geração e foi dado a nós na segunda manifestação de Cristo. Portanto, esse ladrão fica desqualificado para herdar dita promessa. Ainda mais, Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, 9 e 10: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os ladrões, nem os avarentos herdarão o reino de Deus. Esse ladrão jamais esteve ou estará no paraíso, tampouco é um santo, já que não herdou a vida eterna. Assim mesmo é. O paraíso e o reino de Deus não são lugares fora do corpo, e sim estão na mente dos filhos, que hoje foram iluminados com o Evangelho Eterno, que eu prego. E não era para aquele tempo, mas para este tempo do fim. Vamos ver algumas coisas que Cristo nos explica. Ressurreição de Cristo. Não foi algo físico, pois temos provas de que Cristo Maria não ressuscitou fisicamente. Só levaram o corpo para outro túmulo. Foi algo espiritual, como aprendemos na aula anterior. É a vida eterna. Cristo anuncia sua morte. Vemos que Pedro vê as coisas como um carnal e não como um espiritual. Cristo não se referia a algo físico, mas sim a morrer a mente carnal em seus desejos. O ladrão na cruz. As pessoas pensam que o ladrão foi salvo, teve vida eterna, mas não foi assim. Somente escutando, crendo e obedecendo Lisbete, vivendo uma vida santa e pura como ela, é que podemos ter vida eterna. Ele era um ladrão, não fazia coisas boas, nem tinha nascido o homem espiritual nele. O reino de Deus é agora com Cristo Lisbete presente.
Melquisedeque e Lisbete estão sentados no trono, nossa mente. O paraíso está em nossa mente, graças às palavras que Cristo Lisbete nos ensina. Não é um lugar fora do corpo. Tudo é espiritual. Raça superior, que fique claro que a Bíblia foi alterada por homens maus, que queriam nos confundir. Graças a Cristo Lisbete, por ter nos revelado todo o oculto, sabemos que só através de suas palavras o homem espiritual nasce em nós. Entendemos que o reino e o paraíso estão na mente limpa e pura, que Melquisedeque e Lisbete criaram em nós. Quando fazemos a mente carnal morrer, graças por sermos seus filhos, obedecemos o que nos explica a rainha do universo, Lisbete. Somos herdeiros da vida eterna. Melquisedeque e Lisbete, graças a vocês, sabemos desfrutar da vida eterna em amor, poder e domínio próprio. Amém! Aleluia! Até a próxima aula, raça superior! Olá, raça superior! Vocês sabiam que nem tudo o que está escrito na Bíblia é exatamente como aconteceu naqueles dias? Sim, os homens maus quiseram esconder a verdade sobre Deus e Cristo. E por isso é que as pessoas estão confundidas. Sim, por isso Cristo Lisbete está presente. Ela é a luz do mundo, a única que revela os mistérios de Deus e tudo o que esteve escondido por séculos e idades. Assim é. Ela é o anjo do livrinho, o cordeiro fêmea, quem abriu os selos. E ela veio para aclarar toda a verdade sobre Deus, que esteve escondida. Nossa mãe nos revelou que Deus é 2 em 1, varão e fêmea, esposo e esposa em perfeita unidade. Eles são nossos pais espirituais. Sim, ela nos revelou o mistério entre Deus Pai e Cristo. E é que Cristo sempre foi a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Cristo sempre foi uma mulher, nossa mãe espiritual, mas homens maus esconderam essa verdade e enganaram o mundo dizendo que Cristo foi o Filho de Deus. Assim é, mas hoje nossa mãe nos revela evidências de que a Bíblia foi alterada para esconder a verdade sobre Cristo, como a esposa de Deus Pai. Agora ninguém nos pode enganar, porque sabemos que temos uma mãe forte e valente, que só fala a verdade. Graças a ela, sabemos que Deus Melquisedeque Lisbete habita em nossas mentes e que crer nela é a vida eterna. Estamos no reino de Deus, no paraíso, e isso é porque temos mentes limpas e puras, criados segundo a ordem de Melquisedeque e Lisbete. Somos filhos legítimos de Deus e obedecemos o que nos explica nossa rainha Cristo Lisbete. Amém, aleluia! Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Lisbeth es el Cristo, la amada del Rey. Yo soy un pámpano limpio que muestra buen proceder. Mi hermano, te invito, ven, siéntate a comer manjares suculentos que provienen del Rey. La reina está hablando
a sus hijos educando, porque están con nosotros. Melquisede Lisbeth está hablando a sus hijos educando, porque están con nosotros. Melquisede Lisbeth está hablando a sus hijos educando, porque están con nosotros. Melquisede Lisbeth está hablando a sus hijos educando, porque están con nosotros. Melquisede Lisbeth, porque están con nosotros.